lugar, eu quero expressar a minha alegria por esse convite, por essa oportunidade. É sempre muito bom relembrar do que fizemos, das trajetórias que percorremos, e estou muito feliz, muito obrigada. Eu sou Raquel Figueiredo Alessandre Teixeira, nascida em Goiânia, sem o Teixeira, era Raquel Figueiredo Alessandre, nascida em Goiânia, no bairro Popular, na rua 55, Centro, que foi a casa onde eu vivi até os 11 anos de idade, portanto, cresci ali no bairro Popular, as amizades são todas dali, numa época que a cidade não tinha nada, era chão, era pouquíssimas casas, né, ali no quarteirão em que eu morava, mas nasci no dia 24 de novembro de 1946, e minhas lembranças, então, são dessa época, Goiânia, 1946, recém-inaugurada, meu pai de bicicleta, e meus pais são mineiros, o papai é do sul de Minas, mamãe do Triângulo Mineiro, eles se conheceram em Belo Horizonte, meu pai foi estudar medicina, minha mãe foi estudar filosofia, se encontraram, se casaram, e resolveram começar a vida em Goiânia, que era uma cidade recém-inaugurada, com toda a perspectiva de futuro, de crescimento deles profissionalmente, pessoalmente, junto com a cidade. Então, foi nesse ambiente de expectativa para Goiânia e do futuro que eu nasci ali no bairro Popular. Queria lhe sugerir de recordarmos a sua primeira imagem. Qual é a primeira imagem que a Raquel tem, assim, da infância? Às vezes essas imagens são estimuladas, inclusive, por fotografias, né? Mas como é que tu tá vestida, assim, qual é a lembrança mais remota que tu tens? Olha, essas lembranças estão meio afastadas no momento, porque elas estão registradas em fotografias físicas, o tempo era analógico, e eu estou fora de Goiânia já há 4 anos, então há muito tempo não vejo essas fotos. Mas, claro, são muito marcantes para mim as fotos da infância, laço na cabeça quando estava arrumadinha, vestidinho rodado, ou então vestida à vontade, brincando com as vizinhas. Como eu disse, a rua era bem deserta. Em frente à minha casa tinha uma irmã da mamãe, que também veio para Goiânia logo após o casamento, e as minhas primas, que são mais ou menos da mesma idade, eram as minhas grandes companheiras. Então, eu morava do lado de cá, em frente onde é hoje o pão de queijo. Aliás, o dono do pão de queijo foi que comprou a minha casa, onde eu nasci. Então, eu morava em frente, um pouquinho para cá, de onde é hoje o pão de queijo ali da rua 55, que é o pão de queijo original, depois ele se espalhou pela cidade toda. Minha tia morava em frente, e tinha uma grande amiga chamada Iracema Ludovico ali do lado, na esquina ali da 68, eu acho, 70, não me lembro qual era a esquina, tinha também algumas casas da família Dr. Eugênio Bruger, então as minhas amigas eram aquelas pessoas. A gente brincava o dia todo na casa de uma, na casa de outra, tinha festinha de aniversário. Que cor era essa casa e o que vocês brincavam? Qual era a brincadeira? Olha, a casa era branca, ela era branca, tinha um alpendre na porta, como todas as casas tinham, o alpendre, tinha um banquinho, a gente sentava ali no banquinho, jogava pedrinha, jogava bola, jogava todo tipo de brincadeira, e eu gostava também de balé, de dança, então a gente fingia que estava dançando balé, as amigas. No fundo da casa a gente fazia casinha, brincadeiras, eu acho que nem existem mais, mas o que me vem à memória são aquelas lembranças. Uma memória muito forte que eu tenho era de ver minha mãe se aprontar. Minha mãe ia
os carnavais do Jockey, algumas festas do Jockey, e eu ficava fascinada. O quarto dela tinha uma penteadeira antiga, e ela ficava sentada de frente da penteadeira, se maquiando, ou se aprontando, e eu ficava ali olhando, achando ela maravilhosa, Qual era a roupa do linda. carnaval dela, assim, que tu tem lembrança? A que eu mais me lembro era um bloco que elas tinham com as esposas dos médicos. Meu pai foi o primeiro cardiologista em Goiás. Então, a minha primeira infância foi junto daqueles médicos pioneiros, né? Dr. Eduardo Jacobson, Dr. Zé Normanha, Dr. Botelho, Dr. Valdemir Cruz, enfim, eram as minhas amizades e as esposas desses médicos, né, faziam blocos de carnaval, tinha uma fantasia linda, um chapéu enorme com umas bolas, uma saia rodada. Eu sei que eram fantasias lindas, eu ficava muito encantada vendo minha mãe se aprontar. Qual era a comida, a guloseima? Criança tem lembranças de guloseimas, mas qual era a comida, assim, se a gente pode recordar uma comida da tua infância? Na verdade, eu nunca fui de, assim, claro, olho de sogra, não tem como, até hoje acho que olho de sogra é o meu doce preferido, por causa das festinhas de aniversário, né? Eu me lembro de docinhos que tinha coco, sempre coco, abacaxi, acho que é isso, aquelas bolinhas de coco, de abacaxi, de olho de sogra, eu adoro, faz parte da minha infância. Agora, o papai sempre estimulou muito, a gente nunca teve restrição nenhuma, mas ele sempre estimulou muito frutas, verduras, legumes. Então, eu acho que até mais do que doce, eu me lembro da gente ir para a chácara, a gente tinha uma chácara, subir nos pés de árvores, pegar manga, pegar goiaba, pegar cajamanga. Eu sempre gostei muito de fruta, então acho que eu associo minha infância até mais com frutas do que doces. Lá na chácara, essa Lá imagem talvez seja a mais emblemática. Lá na chácara, andando ali no meio do mato. Mamãe subia em árvore? Subia, jabuticaba, nossa, jabuticaba. E a mamãe tinha hortas, ela plantava, né, alface, tomate, e a gente levava verdura para casa. Então, eu acho que eu associo mais a minha infância com essas imagens de frutas do que propriamente muito doce. Agora, o papai, como bom mineiro, adora doce, mas era muito assim, doce de leite, goiabada com queijo. Acho que talvez seja a memória mais forte, né, de goiabada com queijo. Amo até hoje. O olho de sogra era em festinha. Em casa era goiabada com queijo. Era o doce mais corriqueiro, digamos assim. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho da sua formação para depois falar da sua trajetória profissional. Mas para nós é importante resgatar de cada um das testemunhas, que a gente está chamando assim, dos depoentes, resgatar a formação, porque isso vai fazer um sentido depois. Claro. Até no seu anúncio aqui eu estava lendo, seu anúncio como secretária recupera um pouco, né, da UNB, Paris e Berkeley. Isso. Poderia falar como é que foi? Claro. Iniciando da UFG, a graduação em letras na UFG. Na verdade, a minha trajetória educacional foi muito, assim, foi de muita qualidade. Eu tive muita sorte. A educação primária eu fiz numa escola chamada Instituto Betânia, que era da minha tia, essa tia que morava em frente. A minha mãe e a minha tia, que é a minha madrinha, e que é professora, que morreu, né, já falecida, mas foi professora na Universidade Federal de Goiás, as duas foram de Monte Alegre de Minas, no interior, para Uberlândia para estudarem o curso normal. E depois quiseram ir para Belo Horizonte fazer faculdade. Fizeram faculdade de filosofia. Minha mãe trabalhou muitos anos, o tempo que morou em Belo Horizonte, diretamente com a dona Helena Antipoff, que é aquela educadora, psicóloga russa,
que introduziu o trabalho com as crianças com deficiência no Brasil. Ela tinha uma chamada Fazenda do Rosário, era a escola dela, foi quem criou a Pestalozzi em Belo Horizonte. Quando mamãe se casou e veio morar em Goiânia, Dona Helena ficou muito desapontada, porque ela achava que mamãe seria a seguidora dela. E ela só falou, a única recomendação que ela deu para a mamãe, falou: Antonieta, muito cuidado, não vá virar borboleta de sociedade. Tanto que a mamãe chegou, fundou o Pestalozzi em Goiânia, mas as duas foram convidadas tanto para a UFG quanto para a Católica na época, hoje a PUC, porque Goiânia nessa época não tinha muitas pessoas com curso superior, com curso universitário, e as duas tinham. Minha tia aceitou, né? Foi professora da UFG, da Faculdade de Educação a vida toda. A mamãe fez opção, Pablo, por ter uma vida dedicada à filantropia. Então, ela não foi trabalhar, ela é de uma família muito espírita em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Ela foi fundadora da Irradiação Espírita Cristã e criou uma obra enorme, Solar dos Idosos, Abrigo dos... Lar de Matilde para crianças, o Ginásio Emmanuel, o colégio, tem 17 grandes obras que existem até hoje, que tiveram continuidade, mas que a mamãe começou do zero, inclusive a própria doação do terreno para a construção da irradiação foi, né? Então ela se dedicou muito a essa parte de espiritualismo, filantropia. E o papai era médico, então a gente convivia socialmente com as famílias dos médicos, mas aos finais de semana eu sempre também me envolvi muito com as atividades filantrópicas da mamãe. A gente era pequeno, sábado e domingo, de segunda a sexta o papai tinha um consultório, sábado e domingo ele atendia de graça lá na irradiação. Então eu passava... No Vila Nova? Na Vila Nova, Então eu passava as manhãs de domingo ali, vendo o papai atender, a mamãe trabalhar. Com 15 anos, eu inclusive fui professora voluntária na creche. Comecei a dar aula para criança voluntariamente já na escolinha, né, da irradiação espírita, que nem sempre se chamou irradiação espírita. Ela nasceu chamando Tenda do Caminho. Depois é que alterou o nome. Então, a minha infância é Rua 55, as amigas da Redondeza, irradiação de manhã, no sábado, chácara à tarde, domingo, enfim, uma vida muito, muito protegida, eu diria, uma família muito estruturada, muito amorosa, com conhecimento, né, que nos estimularam. E então a minha primeira escola foi o Instituto de Educação, que era da minha tia. Ela abriu esse instituto, depois vendeu, mas eu fiz até o 5º ano lá. O ginásio eu fiz num ginásio que também era de uma pessoa conhecida, Dona Célia Teixeira, que também criou uma escola pequena de ginásio, e que depois também fechou, mas eu peguei aquela escola pequena com excelentes professores, chamava Ginásio Veracruz. Depois eu fui para Belo Horizonte, eu estudei interna no Colégio Isabela Hendricks, porque meu sonho era estudar interna. Meu pai não queria, minha mãe achava bobagem, mas eu tinha vontade de estudar interna. Estudei em Belo Horizonte, no retorno, lá em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal que estava voltando dos Estados Unidos como a primeira equipe no Brasil que estava disseminando o AFS, American Field Service, um programa de intercâmbio, tanto que Goiânia foi uma das primeiras cidades a fazer parte do AFS, por sorte, porque eu estava em Belo Horizonte, eles foram apresentar dizendo: esse ano só Rio e São Paulo participaram, agora a gente vai abrir para Minas e Porto Alegre.
Eu falei, mas eu sou de Goiânia, eu quero ir, como é que eu faço? Infelizmente, Goiânia não está no roteiro. Você imagina a luta que eu fiz, mas consegui. Então, Goiânia entrou no roteiro. Então, meu terceiro ano de ensino médio, eu fiz nos Estados Unidos, numa cidade chamada Bangor, no estado do Maine, lá perto do Canadá, Quebec. Fiquei um ano lá, foi uma experiência maravilhosa. Que idade? Bangor. Que idade tu tinhas nessa época? 15 ou 16, acho que 17, 16, tinha 16 anos. Aprendi a esquiar nessa idade, fazendo aula com as criancinhas de 2, 3 anos, que olhavam para mim com um olhar deste tamanho, o que essa idiota desse tamanho não sabe esquiar? Aí tinha que contar que eu era de um país que não tinha neve, e foi numa época em que não tinha telefone, não tinha internet, então foi um ano sozinha mesmo, de imersão com uma família que me acolheu, de quem fiquei muito amiga pelo resto da vida, é natural. E no retorno do terceiro ano, meu pai achava que eu ia fazer medicina, e eu era sempre aluna de ponta, eu sempre fui primeira da turma. E ele achava que eu faria medicina, e na última hora eu resolvi fazer letras. Nem eu sei explicar direito. Acho que lá nos Estados Unidos eu comecei a ter uma disciplina que eu fiz lá na high school, eu comecei a despertar o interesse pela linguística, não linguística como falar línguas, mas a linguística cognitiva. Começou a despertar a minha curiosidade, tentar entender a relação entre som e pensamento, ou grafia e imagem. Eu ficava, às vezes, encabulada, né? Pegava lápis, escrevia, falava, gente, um tracinho aqui, o tracinho aqui é um L, um tracinho aqui é um E. O que faz quando eu vejo esse tracinho? Eu crio imagens, através das letras, eu tenho sentimentos, emoções, eu leio livros inteiros, e a mesma coisa com som. O que esse ruído que eu ouço vira imagem? Então, aí fiz letras, mas sempre pensando em linguística. Nunca na parte... leio muito, gosto de literatura, mas profissionalmente eu queria fazer a relação, né, a linguística cognitiva que me atraía. Fiz o vestibular em Goiânia, fiz o primeiro ano lá, mas me transferi para a Universidade de Brasília, porque resolvemos que íamos casar, e meu marido fazia engenharia, é de Goiânia também, mas fazia engenharia na UNB. Qual é o nome dele? Alad Teixeira. Então fomos para Brasília, eu me formei pela UNB, e tive uma sorte, quer dizer, sorte minha e azar do Brasil e da UNB, porque eu peguei uma fase em que houve um esvaziamento grande da UNB, o Coronel Azevedo chegou para ser reitor e muitos professores se demitiram, foi aquela época da saída geral de Niemeyer, Darcy, logo depois daquilo, e mesmo nas áreas todas, quer dizer, eles tinham saído bem antes, mas continuava refletindo esse mal-estar com a presença do coronel na reitoria, e eles precisavam de professores de inglês, porque naquela época inglês era obrigatório para todos os cursos da Universidade de Brasília. Você fazia medicina, você tinha que fazer inglês. Então tinha essa demanda grande e teve concurso, como eu tinha morado já um ano nos Estados Unidos, não era comum a pessoa falar inglês com a desenvoltura com que eu falava, e foi um ano mesmo isolada. Eu fui aprovada, então eu comecei a dar aula na UNB com 22 anos, acho que uma das pessoas mais jovens. Fiquei 10 anos na UNB, sempre fiz meu primeiro mestrado lá, sendo professora, fazendo mestrado ao mesmo tempo. Fui uma das fundadoras da fundação, que hoje é não sei como é que chama, o Centro de Avaliação, na época era a COPEV, Comissão Permanente de Vestibular. A COPEV hoje virou uma grande estrutura de avaliação. Eu era a representante da área de humanas na Comissão Permanente de Vestibular, fui chefe de departamento, enfim, eu sempre tive, não sei,
as pessoas olhavam para mim e achavam que eu era gestora. Então, eu sempre tive, junto com a parte acadêmica, de estudo, uma parte também de gestora. Fui chefe de departamento, depois fui diretora de unidade, né? Enfim, eu fui candidata a reitora. Na UNB? Não, lá na UNB eu fui chefe de departamento e fui coordenadora do curso de inglês para a universidade toda e fui uma das fundadoras da comissão permanente de vestibular. Aí, o meu marido teve uma proposta irrecusável em Goiânia, de trabalho. Eu me demiti da UNB, porque naquela época a UNB era a fundação, o UFG era a autarquia. Hoje a UNB também é autarquia, mas naquela época era diferente. Então eu não poderia me transferir da UNB para a federal. Eu tive que me exonerar da UNB e esperar ter um concurso, para entrar na UFG. Mas foi rápido. Nesse meio tempo eu tive a minha terceira filha, foi até bom, porque eu tive tempo de dar atenção. Quais são os nomes das suas filhas? O mais velho chama-se Aládio, é o nome do pai, não é? Aládio Teixeira Álvares Neto, porque o avô dele já era o Aládio Teixeira Álvares, que foi presidente do Goiânia Esporte Clube, na época áurea do Goiânia, é o pai, é o meu sogro, então é o mesmo nome do pai e do avô. Minha segunda filha mora em São Paulo, Andréia, e a terceira filha mora na Holanda, é a Ana Paula, ela é casada com holandês. Então, eu tenho 3 filhos e 8 netos esparramados, né? Então, eu voltei para Goiânia, comecei a trabalhar na Universidade Federal de Goiás e, nesse período, não sei quando, eu fui aceita para fazer o PhD em Berkeley. E foi um PhD longo, eu fiquei 4 anos quase afastada. Eu tive a sorte de pegar uma época em que as bolsas cobriam isso, né? Eu tive bolsa da CAPES, mas tive bolsa da Fulbright também, que a Fulbright era uma bolsa individual muito boa, da CAPES era da família, eu peguei a parte só de seguro-saúde e passagem para marido e filhos, mas usei mesmo a bolsa da Fulbright. E aí, em Berkeley, foi um período muito rico, porque eu cheguei em 1980, era um momento muito decisivo de transformação de computadores, porque até então a gente usava linguagem artificial. Quem está me ouvindo e que é jovem nem sabe, mas tinha COBOL, Pascal, a gente tinha que estudar as linguagens para usar o computador. E Berkeley e Stanford, né, Palo Alto, estavam com aquele boom do Vale do Silício ali em Palo Alto. O foco todo era na transformação e construção do computador amigável que falava a língua natural. Então, a parte de linguística era muito importante, muito valorizada. Eu fiz vários cursos de linguística em laboratórios de empresas, que eram muito mais sofisticados do que os da própria universidade. Era Hewlett-Packard, IBM, então a gente tinha aulas de linguística nesses laboratórios, e eu fiz parte de um grupo, tive esse privilégio, né, de um grupo de ciências cognitivas que tinha, numa época, você imagina, 1980, né, que tinha John Searle, filósofo, né, que participava, o George Lakoff, linguista, Charles Fillmore, Paul Kay, antropólogo. Era uma equipe de pessoal muito top, né, cada um nas suas áreas, engenheiros eletricistas, esqueci o sobrenome do Robert, que era o engenheiro eletricista que comandava essa parte. E esse grupo de ciências cognitivas se reunia, fazia estudos específicos. Então, era o início da inteligência artificial, das ciências cognitivas, e eu tive o privilégio de fazer isso, né? Quando eu voltei para o Brasil, em 1985, a gente não tinha isso, a gente não tinha internet na universidade ainda.
No Brasil, as duas únicas universidades que estavam trabalhando com ciências cognitivas, começando a trabalhar, eram a PUC de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, e a PUC do Rio de Janeiro. Tanto que eu fui convidada para ser professora tanto na PUC do Rio de Janeiro quanto na PUC do Rio Grande do Sul. Mas depois de 5 anos fora de Goiânia, voltando, eu tinha compromisso com a Universidade Federal. E meu marido também, ir para o Rio ou para Porto Alegre significava separar do marido. Separar do marido não estava na minha pauta, nunca esteve, estamos casados há 55 anos, e eu sempre conciliei muito a parte de trabalho com essa parte familiar, que para mim é muito, muito cara e muito importante. Então, voltando para Goiânia, como a gente não tinha parte de ciências cognitivas, inteligência artificial, eu também não sou de ficar reclamando ou não, eu sou bem pragmática e objetiva. Lá nos Estados Unidos, eu tinha feito como major, que é a área principal, linguística cognitiva, mas eu tinha feito como minor, porque lá você tem que ter uma área major e uma área minor. Eu tinha feito como minor linguística antropológica. Então, eu fui trabalhar com línguas indígenas em Goiás. Consegui grandes projetos, um projeto enorme do CNPq sobre as línguas indígenas do Tocantins, porque com a separação virou tudo Tocantins, né? Era Goiás, mas virou tudo Tocantins. E me envolvi bastante com a área de linguística antropológica, trabalhando. Eu, pessoalmente, trabalhava com a língua Craô, mas o projeto que depois eu fiz de educação linguística abrangia todos os grupos linguísticos indígenas do Tocantins. E por que eu entrei depois nessa parte de educação indígena? O meu objetivo era só a parte de linguística. Era pesquisar as línguas. Comecei a pesquisar a língua Craô. E um belo dia, e de repente o meu informante linguístico começava a me cobrar, né? Ele falava assim: professora, senhora vem aqui, grava, me paga, estou satisfeito, mas grava, aí apresenta trabalho nos Estados Unidos, grava, apresenta trabalho na Europa, estou satisfeito, me paga. Mas e o meu povo, como é que fica? E aquilo foi ficando muito insistente na minha cabeça, até que eu achei que ele estava certo e que eu deveria me envolver na área de educação bilíngue. Isso foi nos anos 90, início dos anos 90, eu fui uma das primeiras consultoras do MEC para educação indígena bilíngue. Fiz um projeto muito grande, né, no Tocantins, de educação bilíngue, e foi quando eu também envolvi a professora Lídia Pollack. Vários professores da Faculdade de Letras se envolveram no projeto, e uma das áreas de pesquisa mais valorizada e reconhecida hoje no Brasil da UFG, na área de letras, é a parte de estudos linguísticos indígenas, né? E eu acho que eu tenho um papel bem importante aí, porque eu estimulei as pessoas, e quando eu fui diretora do ICHL, eu fiz um concurso para professores de linguística, foi quando veio a doutora Silvia Brajo, a doutora Marita Porto. Então, na área, né, na gestão do Instituto, eu consegui estimular pessoas qualificadas que deram um outro patamar aos estudos de línguas indígenas, de linguística. Então, se eu posso falar em legado, eu acho que esse é um dos legados do qual eu tenho orgulho. Eu me envolvi completamente. Teve uma viagem que eu fui para os Craô, que eu voltei, eu já era diretora do ICHL, e eu voltei com a cabeça cortada, urucum, franjinha, porque eu fui batizada, né? Que ano foi que a senhora foi diretora? Olha, eu voltei dos Estados Unidos em 85, estive na França 3 meses fazendo um pós-doutorado em 86.
Nesse período, eu não fiz os cálculos, eu tenho que retomar isso, mas eu fui, quando eu voltei do doutorado de Paris, eu fui vice-diretora do ICHL na chapa da professora Janaína Amado. Então, a Janaína foi o mandato era de 4 anos. Ela foi diretora e eu vice-diretora 3 anos, e ela saiu para fazer o doutorado nos Estados Unidos. Então, eu assumi 1 ano do mandato dela e depois fui eleita para um novo mandato de 4 anos. Então, eu fui diretora 5 anos, aí nesse finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. E aí foi um período muito rico, muito bom, de ótimas lembranças. Era o ICHL ainda. Era o ICHL. E aí depois foi candidata a reitora? Depois, não, antes disso, como diretora do ICHL, além do estímulo à parte né, de línguas indígenas, acho que eu fiz alguns eventos que, já que a gente está falando de memória, eu não tenho nada disso documentado, talvez até tenha em casa, em jornal da época, mas eu me lembro de que eu fiz uma atividade num final de semana que chamou a atenção da cidade inteira, que chamava Invada Seu Campus. Eu convidei os alunos para passarem o final de semana no ICHL, lá no ICHL, no campus. Levaram barracas, montamos barracas para todo lado, e tinha teatro, seminários de literatura, atividades artísticas. Foi um fim de semana assim, que marcou bastante. Até hoje, estudante da época que me encontra fala: não acredito que a senhora fez aquilo. E fiz uma outra coisa também que acho que ficou bem marcada, que foi a primeira formatura no campus, porque a gente não tinha o que tem hoje. Hoje você tem uma sala de formatura, mas naquela época nossos estudantes tinham que alugar um espaço fora, tinham que procurar, e os alunos do ICHL nem sempre tinham recursos. Ali você tem aluno de letras, de história, geografia, licenciatura, jornalismo, relações públicas, e falei, gente, tão lindo o nosso campus, vamos trazer o pessoal para conhecer aqui. E aquela mata que tem ali no final do ICHL, né? Montamos ali, a mata era a cortina traseira, e fizemos uma formatura linda, colação de grau, lá no pátio do ICHL, num ambiente montado, e vários pais vieram me agradecer, porque não conheciam o lugar onde os filhos estudavam, né? Então eu acho que foram assim, bem marcantes, tanto o Invada Seu Campus quanto a formatura. E aí, eu me lembro que quando eu voltei, acho que de Paris, o professor Joel era o reitor, e ele me chamou na sala dele para conversar sobre minhas experiências em Berkeley, Paris, e eu falei da importância da relação internacional. Falei, então tá, então sua responsabilidade é criar uma área de relações internacionais aqui. Então eu fui a primeira, né, da CAI, a coordenadoria, eu fui a primeira coordenadora da Coordenadoria de Assuntos Internacionais. Aliás, tem até hoje, né, acho que o convênio que eu fiz já naquela época com a Universidade de Angers, na França, na área de agronomia, veterinária, existe até hoje, tem uma relação forte. A parte de japonês, que a gente criou lá na Faculdade de Letras, existe até hoje. Então, tudo isso veio desse trabalho meu na Coordenadoria de Assuntos Internacionais, que continua hoje fazendo um belo trabalho de relações internacionais. Mas, então, antes de ser candidata a reitor, aí surgiu a reitoria, sugestões de nomes, eu acabei, né, me candidatando. Também foi uma grande experiência. Ou seja, minha vida na UFG sempre foi muito rica, só tenho a agradecer. Mas, como eu perdi a eleição, eu virei secretária. E aí mudou minha vida, completamente. Como secretária estadual. Secretária estadual de Educação. Como foi a primeira eleição que só tinha 2 mulheres candidatas, éramos só a Milka e eu,
A eleição foi muito ela parecia eleição de prefeito. Tinha debate na televisão, tinha outdoor na cidade inteira. Foi uma eleição que movimentou a cidade toda. E um dia eu estou em casa, liga uma pessoa, fala: muito prazer, eu sou o deputado Marconi Perillo, e acabei de ver um debate da senhora na televisão, gostei das suas ideias, gostaria de vê-la reitora, como que eu posso ajudar? Falei: obrigada, deputado, obrigada, mas não tem como ajudar, é uma eleição interna, né? Aí, quando eu perdi, ele ligou de novo. Falou: olha, sou candidata a governador, vou ganhar essa eleição e quero a senhora comigo no governo. Ele tinha 3% de intenção de voto, o Íris tinha 70%. Mas foi aquela reviravolta que aconteceu. Então, eu virei secretária estadual de educação por essa circunstância, né, dele ter visto um debate meu na televisão. E aí, eu me dei conta, e isso é uma tomada de decisão muito séria que eu fiz na vida, depois de ficar 40 anos na universidade, 10 na UNB, 30 na UFG, eu me dei conta de que eu não sabia nada sobre educação pública básica. Meus filhos estudaram em escola particular e eu não sabia nada, não sabia o que era educação básica no Brasil. Fui conhecer sendo secretária e aí eu fiz um meia-culpa muito sério. Abandonei linguística, tudo. Falei: minha missão de vida agora, enquanto eu for viva, é trabalhar pela qualidade da educação pública básica. Me dediquei realmente a isso, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu fui para São Paulo. E onde me chamarem eu vou, viu? Onde houver oportunidade de trabalhar pela educação pública básica. Uma vez lá em Brasília, no Congresso, eu era deputada, o Cristóvão era senador, e a gente conversava muito. Eu ia no cafezinho do Senado, ele ia na Câmara, a gente ficava conversando. Um dia ele falou assim: Raquel, você não acha que tem lobista demais nesse Congresso, não? Eu falei: claro que eu acho. Olha, tem lobista de delegado, de ruralista, de médico, de professor, de juiz, tem lobista de tudo, só não tem lobista de criança pobre, minha amiga. Tem você na Câmara e eu no Senado. Então, ele falou: no fundo, você é isso, Raquel, você é lobista de criança pobre. E eu acho que ele tem razão. O que me move é o desejo de dar a todas as crianças, independentes do nível social, independente da vida, do espaço que estiverem, oportunidades de educação. O Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Só 7 países africanos são mais desiguais. E eu não tenho dúvida de que a desigualdade no Brasil tem origem na desigualdade educacional. A desigualdade educacional é a desigualdade mãe de todas as outras, do momento do nascimento. Uma criança que vai para a creche com 2 anos, brinca de massinha, faz desenvolvimento motor, vê um triângulo amarelo, um quadrado vermelho, vai construindo as categorizações de cor, de forma, de tudo. Essa criança, quando vai ser alfabetizada aos 6 anos, ela está completamente pronta. Cognitiva, afetiva, em termos motores. Uma criança que nasce, que fica sozinha em casa, porque a mãe foi trabalhar, o pai não existe, a irmãzinha de 5 anos é que olha, vai ser alfabetizada aos 6 anos? Não tem comparação. Não tem comparação. Então, desde cedo, essa desigualdade vai sendo marcada e ela vai crescendo e vai se manifestando. Basta olhar os índices de evasão, de reprovação, de abandono. Você pega aqui no Rio Grande do Sul, e eu vou te dar dados de 2019, antes da pandemia, portanto, porque a pandemia aí sim mexeu com tudo. Mas antes da pandemia,
de cada 100 crianças que entram, e esse é o dado do Brasil, de cada 100 crianças que entram no primeiro ano do ensino fundamental no Brasil, 65 terminam o ensino médio. Ou seja, 35 crianças passam pelas escolas, não são acolhidas da forma adequada, são expulsas do sistema público educacional. O Brasil não pode se conformar com isso, não pode aceitar isso, não é? Então, ou a gente encara a educação como uma coisa de fato prioritária, desde a educação infantil, ou nós teremos, vamos continuar sendo um país do futuro, um país de médio desenvolvimento. Nenhum país desenvolvido e próspero do mundo conseguiu ser desenvolvido e próspero sem carregar todo mundo. A educação de qualidade, ela só pode ser chamada assim se ela for para todos. A educação que não é para todos não é de qualidade. O país não cresce com bolhas de educação boa aqui e ali. Rio Grande do Sul, Goiás, todos os estados têm bolhas públicas e privadas, maravilhosas de educação. O desafio é dar escala e conseguir atingir toda a população, né? Essa é a minha missão, que eu me dei, a missão que eu me dei. Imbuída dessa missão, que você se autoproclamou, participou do governo em Goiás, em São Paulo e Rio Grande do Sul. Poderia comentar um pouquinho como é que foi em Goiás? Porque lá foi... Lá eu fui duas vezes. Duas vezes. Né? Eu fui secretária em 1999 e depois em 2015. Acho que Goiás tem um bom sistema de educação pública. Se eu comparar, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, hoje o Rio Grande do Sul é bem mais fragilizado em termos de sistema educacional. Trabalhamos muito formação de gestores, de professores. Hoje os professores em Goiás têm uma habilidade já desenvolvida de olhar dados de avaliações e saber criar intervenções pedagógicas focalizadas. É esse tipo de coisa que a gente precisa desenvolver nos professores. É claro que educação de qualidade é extremamente complexo, eu não quero simplificar a resultado de aprendizagem. É que, pelo contrário, né, o resultado de aprendizagem é sinônimo, é símbolo de um complexo de atividades que tem a ver com o professor, com a formação inicial e continuada do professor, com a carreira, com o salário, com as condições de trabalho, com a infraestrutura da escola. É bem complexo, mas ou o Brasil assume que isso é importante, ou, repito, nós vamos continuar com um passo de tartaruga, né? E a desigualdade se aprofundando. Do momento que você pega aqui no Rio Grande do Sul, o maior gap de aprendizagem entre crianças brancas e crianças negras, o maior gap no Brasil é aqui no Rio Grande do Sul. De cada criança que entra no primeiro ano, eu sei que 53% vão abandonar, não vão terminar a educação básica. Por isso eu criei um programa de educação antirracista aqui bem robusto, que é um dos destaques até, eu acho, do meu trabalho aqui, essa educação antirracista. Então, nós temos que olhar, né, com olhar científico. Criei aqui no Rio Grande do Sul um centro muito importante, aqui dentro da secretaria, um centro de educação baseada em evidências. Todas as políticas adotadas, eu me baseio em evidências, fazemos um acompanhamento de impacto para todos. Criei um centro de formação de professores nos moldes do que eu vi em São Paulo, porque a minha passagem em São Paulo, a convite do governador Dória, foi para dirigir a Escola de Formação de Professores de São Paulo. E numa época em que a EFAP, que é a sigla da Escola de Formação de Professores, já tinha um centro de mídias extremamente sofisticado,
eu importei essa ideia do Centro de Mídias para cá, criamos um centro de formação de professores, só que mais moderno do que o de São Paulo, tá? A inspiração é lá, mas... a inspiração é lá, mas eu vim anos depois e nessa área as mudanças são muito rápidas, né? Agora, temos que trabalhar com a melhoria das condições. A infraestrutura aqui é muito ruim. O Rio Grande do Sul teve problemas financeiros durante muitos anos e as escolas se deterioraram muito, né? O parque elétrico é muito antigo, você não consegue ligar um computador e um ar-condicionado ao mesmo tempo. Então, eu estou me investindo bastante nessa parte da infraestrutura, da formação dos professores, do apoio às escolas, mas a luta pela qualidade da educação pública no Brasil, para que ela de fato seja de qualidade, o que quer dizer para todos, para que de fato seja inclusiva e para que de fato seja equitativa, é uma tarefa hercúlea, né? Uma questão que sempre tem no professor que se transforma em gestor, não só na universidade, mas ao seu exemplo, que acaba indo para outros estados e acaba enveredando, então, para esses cargos que promovem grandes impactos. Como é que fica a questão da produção que está amalgamada ali no dia a dia do professor, né? Da escrita, da questão pedagógica? Como é que se resolve isso na cabeça do gestor e como é que se resolveu isso? Como é que a Raquel pensa essa relação com o ser professor, o ser pesquisador e o ser gestor? Isso. Esse é um desafio que ter estado na universidade, eu acho que me ajuda. Ter feito um PhD em Berkeley me ensinou rigor científico de uma forma que talvez nem todos tenham tido a oportunidade de se capacitarem nesse tipo, né, nessa vertente, nessa dimensão. Então, esse rigor científico sempre pautou muito das minhas ações, e é claro que ele se transfere para todas as áreas. Então, a parte pedagógica, quando eu falo em avaliação, não é avaliação para fazer ranking, para punir, para falar que quem é melhor, quem é pior. Isso é uma consequência maléfica do processo de avaliação. A avaliação hoje é como um GPS na vida da gente. Eu estou em casa, eu quero ir ali, eu ponho onde eu estou e onde eu quero chegar e o GPS mostra o caminho. Então, a avaliação te mostra onde cada um dos seus alunos está. O tipo de avaliação que a gente faz aqui hoje, a gente faz 3, 4 por ano, né? Você tem avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa. A gente, ao fazer as avaliações, as nossas devolutivas para cada professor indicam nominalmente, aluno por aluno, qual é a lacuna de aprendizagem daquele aluno. Então, esse rigor, essa resposta certeira, focalizada, né? A avaliação fala, olha, professor, o Joãozinho está tendo esse problema na fração. A Mariazinha, minha história, não está entendendo isso. Então, isso dá elementos para o professor fazer atividade de recuperação. As avaliações avaliam vários anos anteriores. Uma avaliação do 8º ano, por exemplo, tem questões de habilidades que ele deveria ter aprendido no 7º, no 6º, no 5º, no 4º. Ao detectar a habilidade que o aluno não tem, você pode fazer essa recuperação certeira, focalizada. Isso mudou muito o trabalho do professor. Então, a parte pedagógica, a intervenção pedagógica tem muito a ver com o que a avaliação mostra. Então, a avaliação é esse instrumento orientador. Agora, é claro, a gente não tem outro método melhor para falar se o aluno aprendeu ou não, então acaba que a avaliação assume uma proporção, mas o que interessa é o aluno aprender. O que interessa é combater a reprovação. Tem professor que até hoje acha que professor bom
é aquele que reprova, né? Professor bom, olha, secretário, professor bom é aquele que, olha, ele é muito bom, com ele ninguém passa. Eu fico imaginando se alguém falar para mim, olha, aquele médico é muito bom, com ele ninguém cura. Eu jamais iria num médico desse. No entanto, ainda existe essa ideia de que a reprovação ajuda o aluno a aprender. Ele vai... Não ajuda. A reprovação não é alternativa para a aprendizagem. Aprovação automática também não. Sou absolutamente contrária à aprovação automática. O que a gente tem que fazer? Ao saber o que o aluno não sabe, criar os mecanismos para que ele saiba e possa continuar a sua jornada. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Ajudar o professor a entender, a interpretar os dados da avaliação e construir alternativas pedagógicas que vão impulsioná-los. Sobre o seu mandato, 2 mandatos de deputada federal, como é que a senhora poderia fazer um relato sobre esse período, quando que foi e os pontos mais marcantes? É muito diferente trabalhar no legislativo do que o executivo? Eu sou muito executiva. Eu gosto mais do executivo, tanto que estou aqui, né? Gostaria de ter sido prefeita, não fui, acho que seria uma boa prefeita, mas foi uma experiência muito rica no legislativo. Eu continuei atuando nas áreas de atuação de sempre, né? Na Comissão de Educação, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Cultura. Tive o privilégio de ser parte de um comitê como é que chama, gente? Comissão de Alta Governança, um grupo reduzido de parlamentares com formação acadêmica mais alta que discutem políticas em geral. Fiz viagens muito importantes de conhecimento, conheci várias pessoas, ajudei a organizar seminários bem importantes. Acho que deixei como legado algumas leis bem importantes, por exemplo, a primeira lei de alteração dos anos iniciais, porque passando o ensino fundamental para ter 9 anos, começando aos 6, foi meu. Então, assim, acho que se eu não tivesse feito mais nada no Brasil, só isso teria valido a pena. Inclusive, eu estou indo a Stanford daqui a 2 semanas, sou sempre convidada para Stanford. Eles são muito empolgados com essa lei dos 6 anos, porque todas as pesquisas que eles têm feito, esse 1 ano a mais de escolaridade no início da vida escolar da criança tem provado fazer diferença ao longo da jornada, né? Então, acho que essa é uma lei que acho que foi bem importante. Tentei muito aprovar uma lei de responsabilidade social, que até hoje não conseguiu ser aprovada, embora outros parlamentares tenham usado o meu modelo para tentar. Como existia a lei de responsabilidade fiscal, eu queria que a gente criasse uma lei de responsabilidade social com impacto para quem tiver falhado, inclusive impacto em prefeitos e governadores que não tiverem atendido o que manda a LDB, o que manda a Constituição, da aplicação de recursos. E é claro que isso tem um pouco mais de dificuldade de ser aprovada, né, porque implica em consequências para todo nível de gestor, de diretor da escola a governador. Mas a gente tem que ter uma lei de responsabilidade social para mudar a realidade social do Brasil. Não consegui aprovar. Acho que tem umas leis importantes, a existência, não é, de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. O Dia da Matemática, hoje a gente sabe quão importante é a matemática na vida do estudante, principalmente no mundo do século XXI. Fiz parte de várias frentes parlamentares importantes ligadas à mulher, à questão. Aprovamos a Lei Maria da Penha quando eu estava lá, não é? Então, sempre me envolvi com as questões da mulher, da questão de gênero, da questão
de orientação sexual, da questão racial. Eu sempre tive um lado social bem forte, até hoje, não é muito desenvolvido, porque combater a desigualdade não é que a questão da mulher não é da mulher, a questão do negro não é do negro, a questão da criança com deficiência não é da criança. Essas questões são questões da sociedade, são questões da democracia, são questões que me impulsionam como alguém que não aceita a desigualdade no Brasil, seja desigualdade educacional, financeira, cultural, desigualdade de oportunidades, desigualdade de gênero. Então, a missão que eu me dei, que isso é uma coisa comigo, né, é apostar na educação, na ciência, na tecnologia, na inovação, na cultura. Aliás, eu tenho uma ótima lembrança, a gente não falou nisso, mas eu fui secretária de Ciência e Tecnologia em Goiás também, quando foi criada a Fundação de Amparo à Pesquisa. Então, eu tenho muito orgulho de ser mãe da Fundação de Amparo à Pesquisa, porque, tendo vivido na universidade todos os anos que eu vivi, eu via a importância de termos uma fundação de amparo, era uma demanda que vinha de anos e anos, que como secretária de Ciência e Tecnologia eu tive oportunidade de realizar, não é? Tem algumas matérias de jornal que eu acabei tropeçando nelas, que tinha sua participação, e com o professor Chaú, do início das festividades do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, lá em Porangatu, o Tempo, aquela mostra de teatro nacional. E, bom, as festividades do Estado, né? Tem uma parte agora com as cavalhadas no interior do Estado, e aí aparecia sempre as suas performances. E as consequências, olha, nenhuma semente que você planta hoje vira árvore amanhã. Mas é muito bom você ver sementes que muitos anos depois começam a desabrochar, não é? O período que eu fui secretária de Cultura, eu trabalhei muito para ter o cinema no Oscar Niemeyer, que hoje está permitindo fazer a mostra de cinema, não é? Então, a gente vê essa... Quer dizer, ninguém cria nada sozinho, tudo é fruto do coletivo, desse esforço coletivo, mas é muito bom saber que você fez uma parte, você teve uma partezinha na construção de coisas que são tão positivas e tão importantes hoje, né? Então, em que pese ter cumprido 2 mandatos de deputada federal, se enxerga mais como executora mesmo, como atuando no executivo, tendo passado por 3 governos em 3 estados diferentes. E, bom, a gente falar um pouquinho de futuro também agora, professora, porque a gente resgatou alguns pontos da sua história. Como é que a senhora projeta o futuro? Aí, essa pergunta eu gostaria de fazer mais do ponto de vista pessoal mesmo, porque eu acho que a nossa série, ela tenta estimular, claro, os feitos, né, dessas pessoas, mas também do ponto de vista pessoal de cada um. Olha, eu tenho 77 anos, me sinto com 40. Eu tenho uma saúde fantástica, que eu devo às frutas e verduras e legumes que meu pai me ensinou a comer desde cedo. Tenho muita vontade de trabalhar por um Brasil mais justo, né, sem tantas desigualdades. E, na verdade, eu nunca programei. Eu falei, eu sou péssima, eu não posso dar aula de planejamento, falar qual a sua meta, o que você vai fazer para chegar lá, porque eu nunca fiz isso. As coisas foram acontecendo. Eu nunca fui uma pessoa nostálgica do passado e nunca fui uma pessoa sonhadora do futuro. Eu sou muito do presente. A intuição teve um valor importante nas suas decisões? Eu acho que o fato de eu fazer meditação há muitos anos me ajuda a ter uma intuição boa, mas, na verdade, eu acho que o que faz a diferença é eu me jogar de corpo e alma no presente. E o resultado do que eu fui fazendo foi abrindo portas.
Eu não programei ser secretária da educação, não programei ser reitora da universidade. Eu programei fazer bem feito o que eu tinha que fazer bem feito ser diretora de CHL, fazer bem feito ser coordenadora de assuntos internacionais. De repente apareceu o convite para ser candidata a reitora, a derrota para a reitoria me levou para a Secretaria da Educação, a atuação como secretária da Educação me elegeu deputada federal, o resultado das aprendizagens em Goiás, né, em 2017, Goiás, primeiro lugar, IDEB, me levou para São Paulo. Esses resultados me trouxeram para cá, o governador Eduardo Leite fez uma sondagem. Então, neste momento, eu quero muito ser uma excelente secretária de educação para gaúchos e gaúchas e deixar uma secretaria que valorize os professores, não é? Que dê condições melhores de trabalho, que valorize no sentido financeiro também, claro que é o mais visível, mas no sentido de ajudá-los a ser melhor professores através de formações. O mundo mudou muito. O perfil do professor mudou, o perfil da escola mudou. Nenhum professor sozinho tem condição, nem tempo, nem bibliografia, né, para se atualizar. Então, o Estado, o sistema educacional tem que apoiar o professor nessas mudanças que estão acontecendo, inclusive socioemocionais, não é? Ajudar o professor a não só saber física e química, mas a torná-lo mais aberto, mais flexível. O mundo do século XXI é um mundo híbrido, flexível, aberto, colaborativo. E se a gente não ajudar professores e estudantes a terem essas habilidades socioemocionais, de abertura, de flexibilidade, de abertura ao novo, de adaptabilidade, eu não terei ajudado os professores como eu acho que eu posso. Então, eu estou muito empenhada em trabalhar e construir com eles. Cada criança que é reprovada, eu me sinto responsável. Jamais vou atribuir a culpa ao professor. O professor tem parte de responsabilidade, o diretor tem parte de responsabilidade, eu tenho parte de responsabilidade. Uma criança que fracassa é sinal de que o sistema, como sistema, não conseguiu encontrar ainda os caminhos para que essa criança aprenda, para que todas as crianças aprendam, né? Então, eu me jogo muito nisso nesse momento. O que vier depois virá. Eu vou trabalhar até os 100 anos, tá? Tá feito compromisso agora. Vai ser publicado no YouTube Tá da bom. UFG. Tá bom. Eu sinto que a minha tia, que foi professora na Federal de Goiás, Silvia Alessandri, morreu aos 102 anos. Então, se... Está se vivendo mais? Está se vivendo mais, eu acho que eu vou trabalhar até os 100. Eu tenho mais 2 ou 3 perguntas para lhe fazer, mas eu já gostaria de adiantar um convite especial. Eu sei que a sua agenda é super difícil, mas no dia 14 de dezembro desse ano a gente lança a 2ª temporada e a gente sempre faz um apelo para que os entrevistados compareçam. Opa! A primeira edição Que foi delícia. fantástica. A gente teve a professora Milka, ex-reitores, né? A professora Edivar, que foi reitor, que também foi entrevistado. Enfim, uma série, os 19 que foram entrevistados. O professor Pedro Wilson também. Então, 14 de dezembro, a gente vai estar lançando essa 2ª temporada. Faço questão, já vou colocar na agenda. Para ele colocar na sua agenda. E aí, eu queria retomar um pouco da sua memória lá de infância. Lembra de alguma coleguinha? Nome? Lembro, Vânia Marise era minha maior amiga, mora em Brasília hoje, professora de música, a gente morava ali perto, eu estudava na casa dela, ela estudava na minha casa, os pais se alternavam em quem levava para a escola, quem buscava, não é? Minha muito grande amiga. Uma outra vizinha, que aí era amiga, não porque é estudiosa, porque ela nunca foi estudiosa, Helena, que era minha vizinha, mas muito querida, e que implicava muito comigo. Raquel, você já sabe tudo, por que você quer estudar mais? Chega. Então, amigas as mais diversas, né, de personalidades diversas, mas
Acho que a maioria ainda viva, graças a Deus, e a internet facilitou muito esse encontro, né? A gente se comunicou, eu entrei em contato contigo hoje, pelo Instagram. Exatamente. Então, hoje a gente tem essa oportunidade de encontrar os velhos amigos. Uma das minhas amigas da época lá da Rua 55 é Florence Ribas, que fez aniversário ontem, que morava ali na esquina, e que a família toda era amiga, né? As irmãs, as primas, as nossas pais eram amigos, e que hoje a gente se reencontra. Olha, eu ontem recebi pelo correio, que também pela internet ela pediu o meu endereço, um documento de uma amiga de infância chamada Vera Rakovic, que hoje mora em Brasília. A mãe dela tinha alemã, era dançarina, tinha uma escola de balé em Goiânia, e eu fiz balé na escola da mãe dela. A Vera me mandou o certificado de uma apresentação que nós fizemos no Teatro Goiânia, está lá meu nome, o dela como bailarinas. Então, a internet tem essa maravilha. Eu vou pôr no quadro meu certificado de bailarina do Teatro Goiânia aos 8, 9 anos de idade, sei lá. Então, a gente pode encontrar as amigas, temos um grupo do Instituto de Educação, temos grupos de diferentes etapas, né, de escolaridade, do Ginásio Veracruz. Muito bom, muito bom. Retorna a Goiânia corriqueiramente, come pequi? Da turma que gosta do pequi? Não só, sou da turma que ama pequi, não só como quando eu vou, como eu trago para cá. trago pamonha, trago pequi. Ontem, com dor no coração, eu comi o último docinho de cajuzinho do campo que eu trouxe de Goiás. Uma delícia, o cajuzinho maravilhoso. Não, eu tenho ido pouco, e quando eu vou, eu acabo ficando com meu filho, minha nora, meus netos ali para matar a saudade, né? Mas vou, claro, eu adoro Goiânia, é a minha cidade, meu apartamento está lá, eu não aluguei, não fechei, ele está lá. Meus filhos vão de São Paulo, às vezes precisa ir a Goiânia, tem a senha de entrada no apartamento, então o apartamento está lá. Estou triste porque a minha jabuticabeira, eu tenho uma jabuticabeira na varanda. Ontem eu recebi uma foto dela toda florida, mas a jabuticaba nasce e murcha porque não está sendo aguada todo dia. Mas sim, adoro Goiânia, nasci em Goiânia, fiz questão de ter meus 3 filhos em Goiânia. Eu morava em Brasília, mas uma semana antes do parto eu vinha para Goiânia para que fossem todos goianienses. Aquilo que eu falei em off aqui, vou propor então esse diálogo dessa Raquel criança que está lá pegando jabuticaba, está com o vestidinho, com o lacinho, nessa casa branca. Foto Beto, fazia as fotos. Como é que seria esse diálogo? Que mensagem poderia dar para essa criança se pudesse voltar no tempo? E o que essa criança talvez dissesse? É alguma orientação? É alguma mensagem? A gente tem feito isso com todos os entrevistados, que ao final de 5 anos a gente pretende que isso se transforme numa exposição. Olha, que legal, nunca pensei nisso, tá? Mas é para pegar de surpresa também. Tendo sido desafiada, o que a Raquelzinha diria para Raquel hoje, né? Acho que relaxar mais, ensinar a ser menos exigente comigo mesmo. Eu sempre fui muito exigente comigo. E essa coisa de sempre ser a primeira aluna, inclusive me impediu, às vezes, de ousar mais, porque se eu não tivesse certeza que eu seria a melhor, eu não faria, eu não fazia. Então, esse nível grande de exigência que eu sempre tive comigo, né, de ser a melhor, de ter resultados, que se manifestou sempre. Eu me lembro que uma vez um amigo falou, mas por que Berkeley? Eu falei, porque é o melhor centro de linguística no que eu quero. Então, eu sempre quis o melhor e sempre exigi de mim tentar ser a melhor. Eu diria para Raquel que não se leve tanto a sério e não leve essas exigências tão a sério. Relax. E o que será que a Raquelzinha falaria?
Eu não sei se ela teria coragem de... Assim... Eu acho que ela não teria coragem, ela ia continuar sendo exigente. E o que ela falaria para ti hoje? Se pudesse materializar aqui a Raquelzinha, esse diálogo, que seria praticamente de uma avó, né? Talvez fosse o diálogo com seus netos, o neto mais novo. Não, e eu começo... Não sei, é bem complexo, porque eu acho que eu fui sempre muito exigente. Por exemplo, falei da jabuticaba, que eu adoro. Eu me lembro de cenas, eu pequena, ficando sozinha na casa das 55, deixando de ir para... Como é que chama aquele lugar que a gente aluga pé de jabuticaba e passa o dia lá? Bela Vista. Lá em Bela Vista. Papai, mamãe, às vezes com amigos, a gente alugava um pé de jabuticabeira. Ia para lá e ficava o dia inteiro. Eu me lembro de ter ficado sozinha em casa, não ido a Bela Vista chupar jabuticaba, que era a coisa que eu mais amava na vida, porque tinha prova na segunda-feira. E eu sozinha estudando em casa, domingo. Contra a vontade da minha mãe e do meu pai. Vamos, larga de ser boba. É a autorresponsabilidade? Acho que é autorresponsabilidade, autoexigência, não sei, mas sempre fui assim. Agora, por exemplo, o governador Marconi Perillo esteve aqui com deputados pedindo para eu ser candidata a prefeita de Goiânia. Eu sempre tive vontade de ser prefeita. Sei que o momento não é bom também, o PSDB está vivendo um momento frágil, mas eu sou corajosa no sentido de enfrentar as coisas. Mas o que me impediu de verdade? A responsabilidade que eu assumi quando eu vim para cá. Eu estou fazendo muitas coisas, eu mudei muita coisa, não está nada consolidado. Eu falei, eu não tenho coragem, entendeu? De deixar alguma coisa no meio do caminho. Não tenho. Por mais que eu tenha vontade de voltar para Goiânia, às vezes, claro que eu tenho, estou fora há muito tempo, eu vou lá, eu adoro meu apartamento, eu tenho um apartamento ali no Faca Brava, com a vista linda, mas a responsabilidade que eu assumi aqui me segura, Pablo, é impressionante. Tem alguma coisa de memória assim que tu acha que seria importante constar, que eu não te perguntei? A gente fez uma revisão, né, mas... Não, tem coisas engraçadas, tem episódios na aldeia de tudo. Mas acho que não cabe aqui também, não. Muito obrigado pelo seu relato, por abrir o seu gabinete para que a UFG chegasse com esse gaúcho que está lá. O UFG é minha casa. A gente fez uma troca, né? Eu estou há 11 anos em Goiânia. Exatamente. A UFG é a minha casa, né, onde eu fiquei maior tempo profissionalmente. Tenho um carinho enorme. Minha tia foi professora lá, foi fundadora do Colégio de Aplicação, né, foi a primeira diretora do Colégio de Aplicação. Seu pai? Minha sogra... Não, papai nunca quis ser professor na medicina. Não, eu digo do CEPAI, que é o Colégio de Aplicação. O papai foi convidado insistentemente para a Faculdade de Medicina, mas ele nunca quis. Minha sogra, né? Minha sogra é fundadora da área de artes lá, da EMAP hoje, da Escola de Música, Dona Fifia. Fifia vai ser entrevistada nessa edição. Minha sogra. Então, a minha vida, inclusive familiar, né, sempre esteve muito, muito atrelada